Muito obrigada. Bom, primeiramente eu queria agradecer ao convite da Estela e do pessoal do Educativo da Bienal para que eu viesse aqui para coordenar as discussões, provocar um dos grupos para essa discussão e dizer que eu estou acompanhando desde ontem e que estou achando assim, a dinâmica interessantérrima, super instigadora. Estou muito feliz de estar aqui e vou me permitir uma licença. Também estou muito feliz porque eu estou vendo aqui vários dos meus... Eu sou de Brasília, professora da Universidade em Brasília, e tenho vários dos meus ex-alunos trabalhando agora aqui com a Estela, o que é maravilhoso de ver. E eu estou muito feliz por isso também. Essa foi a licença. Tá bom? Nós ficamos, então, com essa pergunta, o que acontece cada vez que você consente? Educação como negociação. Para começo, a Cris Tejo fez a provocação aí, dizendo assim, o primeiro pessoal que consente é isso mesmo, é onde dá a maior confusão, é onde se fala em consentir, né? Ou seja, nosso grupo foi animadíssimo, né? Um grupo maravilhoso, super participativo. E, é claro, a gente chegou a várias questões e trouxe, na verdade, inconclusões para vocês, né? Para que a gente continue a discutir, né? A gente tem a Bienal inteira para discutir. Aliás, a gente tem a vida inteira para discutir, né? Se a gente for lembrar da questão do consentimento em relação à morte, né? A gente tem a vida inteira para consentir e divergir também, bastante. Bom, ao receber esse convite super carinhoso do pessoal daqui da Bienal, eu comecei a pensar muito nessa pergunta. E como conduzir uma discussão em relação a ela, né? Eu sou de uma geração em que consentir tinha um peso muito grande, né? Eu sou de uma geração da resistência. E isso, então, já me colocou, num primeiro momento, tendo que trabalhar a mim mesmo, e isso foi discutido no grupo, porque para várias pessoas essa questão estava posta, em relação a uma ideia mais restrita do consentimento, né? O consentir como ceder, como ter que sair realmente de si, embora consentir para o grupo tenha se revelado um sair de si, sim, né? Bom, e aí, como uma primeira provocação, né, eu pedi ao grupo que pensasse em consentimento num sentido de ação, né? E nós, então, fizemos um pequeno exercício em que trabalhamos com a ideia do oposto, né, de consentir. O que seria o oposto de consentir, né? E a gente teve respostas bastante interessantes que criaram grupos. Por exemplo, a gente tem uma ideia de várias pessoas como oposto de consentir, como a Zá foi a primeira a falar, se fechar, Jane, interditar, Marina, discordar. Vamos ver se vai. Ele não está querendo ir, mas ele vai. Discordar. Fábio, não ir além. Isto como oposto, tá? Valéria, gerar conflito. Aqui tem dissonância sem o nome do autor, não tem problema, comemos mosca com alguém aqui. E, por outro lado, há um grupo que diz assim, e a Sofia ainda como resistir, Suzana como não aceitar. Aí, Adriano fala em refazer, já num outro grupo, refazer, consentir é refazer, reinventar. Juliette, não, a Juliette é do mesmo grupo. Gabriele,
não silenciar. Mirka, concordar. Lucas, agir, propor. O Bruno, que se decompôs a palavra e disse: o contrário do consentir é sem sentir. Né? Então, o que a gente teve aqui a partir dessa primeira rodada? Essa quase uma semipolarização entre um grupo que associa o consentir a essa ideia mesmo de ceder, a qual eu, num primeiro momento, estava completamente identificada quando recebi a pergunta, né? Porque, para mim, e está aqui no meu início de fala, né? O oposto, para mim, seria resistir. Né? E as pessoas que trouxeram uma outra questão, ou seja, o consentir, neste sentido, sim, também, de sair de si, no sentido de fazer deslizar a cadeia significante, fazer acontecer novas coisas a partir do momento em que se consente. Né? A partir disso, nós, então, trabalhamos com essa ideia em relação ao consentir, em relação ao negociar. O negociar em relação ao educar. Né? Seria a ação, né, conjunta entre sujeitos de educação, uma ação de negociação de sentidos, de negociação de posições, para chegarmos, então, a uma experimentação de se projetar num espaço um espaço expositivo com arte contemporânea. Essa é uma questão com que certamente a gente vai estar, né, colocado no momento da abertura da Bienal, mas, por outro lado, a gente estava pensando nessa coisa. Quem, em última instância, faz a mediação entre essa produção contemporânea de arte e o fruidor? Né? É a própria obra? Há que ter um outro mediador? A obra é bom para quem visita uma exposição e frui a obra, ter os discursos de mediação já apresentados? É possível se ver algo pela primeira vez com a pureza de uma primeira vez? Né? E, então, a provocação foi entre o estar frente à obra como um espaço onde repousar o olhar, ou estar frente à obra e ter o olhar sequestrado por ela. Né? E, como resultado da nossa discussão por hora, chegou-se à conclusão de que o que ocorre, em última instância, ao estarmos frente a a obra ou as obras e consentirmos, né, em sermos levados por ela, ou como um repouso, ou como um sequestro, o que ocorre para este que está deste lado, de qualquer maneira, é sempre uma certa, as palavras usadas foram essas, abertura, experiência. Né? Uma pessoa disse assim, muitas vezes consentir ela nos disse agora, desculpa, porque foi muito provocadora essa coisa, consentir é murchar. Né? E, frente a essa possibilidade de ver-se frente a algo que realmente te provoca uma resistência, o que acontece pelo estranhamento que é característico da produção contemporânea de arte, nós chegamos à conclusão que se é possível parar, deslocar-se e ter um momento de perguntar à obra, algo ali acontece. Então, talvez que esse consentimento estivesse, né, nessa aventura, de uma certa forma, de desfazer-se de si,
para poder se achar quando se vê e se frui a obra em relação a outro, em relação ao discurso de outro, em relação também às outras impressões que outros têm em relação à obra. Então, me parece que vamos dizer, as nossas conclusões por hora têm a ver com algumas coisas como barganha, como convencimento, como abrir possibilidades. Se eu conseguir andar aqui, tá bom. Acordo entre duas ou mais ideias, abrir-se para outras possibilidades, deixar-se penetrar pelas consequências do ato, né? Deixar-se ir para saber onde vai dar corda para ver até onde isso vai, né? Que mais? Negociação num sentido de adição, né? Consentir como um sentido de doar. Fazer com generosidade, sem o sentimento de estar entregando os pontos. Quer dizer, consentir de peito aberto. E aí vai aparecendo isso, que diz assim, todo momento de deslocar-se do lugar aonde se está implica numa perda. E essa perda é boa, né? Então, o consentir está no sentido de movimento. Movimento negociado. Algo se ganha também. Tá? Eu acho que, basicamente, pessoal, se não fui fiel à nossa fala, podem me complementar à vontade, tá? Obrigada.